Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para iniciar o programa Arena do Futuro de hoje. Esse programa, com certeza, será uma grande bênção na sua vida e também na sua família. Hoje nós vamos falar sobre o 9º mandamento, um mandamento tão importante, tão especial, especialmente para os dias em que estamos vivendo. Antes, porém, de entrarmos nesse estudo, eu quero lembrar você que nós temos o site da Novo Tempo e também o blog do Arena, novotempo.com/Arena do Futuro. Acesse e você vai ter muitos vídeos e muitos materiais interessantes. Nós temos também o Twitter. Você pode seguir o programa, as mensagens do Twitter no @Arena do Futuro. E ainda nós oferecemos para você de graça um curso bíblico, é um curso de profecias, são 18 lições e esse curso pode ser seu totalmente de graça. É só mandar um e-mail para a gente, arenadofuturo@novotempo.org.br. Não somente o e-mail, também você pode usar o telefone. E assim enviaremos para você esse material riquíssimo que está sendo uma bênção para milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil e América do Sul. Tá bem? Agora prepare o seu coração, porque nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos agora abrir a Bíblia e também o coração para ouvir o que Deus tem para você e para mim. Deixa eu só guardar o meu DVD e agora você pode pegar a sua Bíblia e juntamente comigo estudar o 9º mandamento da lei de Deus. O 9º mandamento, como todos os mandamentos, estão no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 20, versículos de 1 até o 17, você encontra todos os 10 mandamentos. Como hoje vamos falar do 9º mandamento, está no versículo 16, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse é o 9º mandamento. Você vê, é um mandamento curto, mas cheio de significados. Ele começa assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A pergunta é, como que a gente pode dizer um falso testemunho contra o próximo? A gente diz somente falando? Ou a gente diz também olhando? Ou a gente diz alguma coisa apenas com os gestos? Ou a gente diz sem dizer? Como é esse negócio? Como entender exatamente o significado deste 9º mandamento? Como? É justamente a razão, essa é a razão pela qual estamos aqui, para analisar este mandamento. Antes da gente entrar profundamente nele, tem muitos detalhes importantes, eu queria que você tivesse uma base, uma visão geral a respeito do que esse mandamento está dizendo e depois nós vamos entrar nos detalhes. Por que Deus diz não dirás falso testemunho contra o teu próximo? Quando você pega os 10 mandamentos, você vai observar um detalhe muito curioso. Dos 10, 8 mandamentos dos 10, 8 começam com a palavra não. Já observou isso? 8 começam com a palavra não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça mais aquilo, não faça esse tipo de coisa. Notou? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, não, não e não. Parece um pai e uma mãe falando com a criança, né? Não suba, não pegue, não vá, não coma, não faça. Já notou? É não, 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 não e não. Apenas 2 mandamentos começam diferente, que são o 4º e o 5º mandamento. O 4º, que é sobre o sábado, começa assim: lembra-te do dia de sábado. E o 5º mandamento começa com a palavra honra. Honra teu pai e tua mãe. Somente esses 2. Os demais todos começam com a palavra não. Sabe por quê? Porque Deus está sendo muito enfático em dizer o seguinte: isso aqui não pode fazer. Agora, é óbvio que nenhum ser humano pecador teria condições de obedecer às orientações de Deus nos 10 mandamentos sem que antes essa pessoa tivesse uma verdadeira conversão, um verdadeiro encontro com Jesus. Porque só se pode obedecer os mandamentos a partir do momento que a pessoa vive uma experiência de conversão, de libertação e de salvação em Jesus Cristo. Quando você abre a Bíblia em Êxodo 20, antes de ler o 1º mandamento, há uma frase que poucas pessoas observam. E eu gostaria de chamar a sua atenção e resgatar esse detalhe que vai fazer toda a diferença no estudo de hoje. Eu chamo você novamente para Êxodo 20, versos 1
e 2. Isso aqui é antes do primeiro mandamento, porque o primeiro mandamento está no verso 3. Vejam o 1 e o 2. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Aí ele começa o primeiro mandamento. Ou seja, veja que antes de Deus falar assim, não faça isso, não faça aquilo, não faça mais aquilo, Deus diz assim: eu sou o teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Em outras palavras, eu libertei você. Eu tirei você da escravidão egípcia. Entendeu? É assim. Antes de entrar nos mandamentos, Deus fala assim: eu tirei você do Egito, eu libertei você da escravidão, agora viva dessa maneira. Esse é o princípio para se guardar os mandamentos. Primeiramente, Deus quer nos libertar e em seguida dizer: agora viva de acordo com os mandamentos. O que eu quero dizer é que a lei não liberta, é que a lei não salva por si mesma. A lei não pode salvar, nem justificar e não pode libertar uma pessoa. Quem liberta é Jesus, é o sangue de Jesus, é a graça de Deus, é a misericórdia do Pai. Isso sim nos liberta. Então, uma vez libertos, uma vez livres em Jesus Cristo, aí sim se pode guardar os mandamentos. Nós costumamos dizer o seguinte, quando a gente faz seminários e pregações, nós costumamos dizer o seguinte: a gente diz assim: a luz brilha não para ser uma luz, mas porque é uma luz. A laranjeira produz laranja não para ser uma laranjeira, mas porque é. A macieira igualmente. Assim, o cristão guarda a lei não para ser cristão, mas porque é. O cristão, o servo de Deus, obedece os mandamentos não para ser salvo, mas porque já foi salvo. Não para ser liberto, mas porque já foi liberto. Deu para entender? Ou seja, guardar os mandamentos é uma consequência natural na vida daqueles que amam e servem a Deus. É como o casamento. É como o casamento. A gente casa por amor. A gente se entrega um ao outro por amor. Não é verdade? Marido e mulher, por amor. E, obviamente, que a vida de casados, a vida a dois, tem as suas regras, tem os seus princípios e tem os seus mandamentos. Correto? Por isso, a gente tem que observar esse detalhe dos 10 mandamentos. Deus começa falando em libertação, em liberdade, em salvação, em estar livre da escravidão, para depois Deus colocar então os mandamentos passo a passo, ponto a ponto. Se você não entender isso, e se não seguir essa ordem natural da Bíblia, vai correr um sério risco de ser legalista. É por isso que muitas pessoas não entendem os mandamentos, porque essas muitas pessoas pensam assim: não, mas por que eu tenho que guardar os mandamentos? Eu não sou salvo pela lei. E então cria uma confusão na cabeça dessas pessoas, entende? Para que você não tenha dúvidas, de repente você é um evangélico, ou você é um católico, ou você é de um outro movimento religioso, para que não haja dúvida na sua cabeça, nós adventistas do sétimo dia, cremos piamente na salvação pela graça. Cremos piamente que a salvação é única e exclusivamente pela graça. Mas quem é salvo de alguma coisa, tá certo? Ninguém pode ser salvo do nada. Quem é salvo de alguma coisa. E neste caso, nós somos salvos do pecado. E se somos salvos do pecado, eu pergunto, o que é pecado? Quando você vai para 1 João 3, verso 4, e Romanos 7, 7, e Romanos 4, 15, você descobre que pecado é a transgressão da lei. Lógico, se pecado é a transgressão da lei, então a lei é que vai me fazer enxergar o pecado. A lei diz, não faça isso, se eu faço, estou em pecado. Então, lógico, a graça me salva, eu sou salvo pela graça, mas salvo do quê? Do pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. Logo, se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não há graça. É muito simples de entender. Essa é uma equação, matematicamente bíblica falando, que qualquer criança entende. Então esse negócio de falar assim, nós somos salvos pela graça, mas a lei foi abolida, não precisamos da lei, somente a graça, essa é uma desgraça. Essa é uma desgraça na vida espiritual de tanta gente. Então a regrinha é o seguinte: eu sou salvo pela graça. Salvo do quê? Do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Agora, elimina a lei, tira a lei, como alguns fazem. Diz que a lei foi abolida, como alguns dizem por aí. Então, você tira a lei, não há lei? Não. Então não há pecado. Não há pecado? Então para que graça? A graça vai me salvar do quê? Não tem do que salvar. Diante dessa ideia bíblica, desse princípio bíblico,
você deve entender que o primeiro passo é ir a Jesus. O primeiro passo é buscar a Jesus, que inclusive esse passa a ser um dos papéis da lei. A lei, a Bíblia diz que a lei nos serviu de aio, mas para usar uma expressão mais fácil para todo mundo entender, eu quero chamar a sua atenção para Romanos capítulo 10. Romanos 10, verso 4. Eu vou ler um texto que muitas pessoas leem e interpretam de maneira errônea, absurdamente errônea. Romanos 10, verso 4, diz assim, ó: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Esse texto é usado por tantas pessoas para dizer que Jesus Cristo veio e botou um ponto final na lei, porque o texto fala assim, o fim da lei é Cristo. Então tem gente que pega esse texto e fala assim, tá vendo, pastor Luiz? Tá vendo? Eu disse que Jesus aboliu a lei, ó. Tá vendo aí, ó? Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo. Muitos usam esse texto para isso. Só que as pessoas que usam esse texto para isso estão revelando claramente sua ignorância bíblica, sua falta de entendimento da palavra, porque o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo, sabe o quê? Está dizendo assim, ó, quando ele fala que o fim da lei é Cristo, esse fim não é fim de ponto final, é fim de finalidade, de objetivo, ok? Quando a Bíblia diz o fim da lei é Cristo, está dizendo assim, a finalidade da lei é Cristo. Em outras palavras, a lei de Deus é como um espelho que revela a nossa real situação, a nossa real condição espiritual. Você vê ali, por exemplo, não matarás, não adulterarás, cada mandamento. Você olha para esse mandamento como um espelho, observa, medita, analisa e vê que tem muita coisa que você está fazendo errado. Você percebe que aquele mandamento está revelando o seu pecado. E aí você para e pensa, bom, agora eu sei que eu estou em pecado. O mandamento diz para não fazer isso e eu faço. Então eu estou em pecado. Aí você para e pergunta, como eu posso obter o perdão desses pecados? Como? A lei me mostrou o pecado, mas e agora? Como eu vou ser salvo desse pecado? Então, a lei mostra o pecado e você vai ser agora levado pelo Espírito Santo a se ajoelhar, confessar os pecados para Deus e pedir perdão. Você viu como o fim da lei é Cristo? A finalidade da lei é te levar a Jesus Cristo? Porque a lei mostra o teu pecado, mas ela não tem poder para libertar você do pecado. Ela apenas mostra. E quem liberta é o sangue de Jesus. Amém? Aí faz sentido. Aí você começa a entender a Bíblia da maneira certa, no contexto certo. Depois de entender esse princípio bíblico, aí nós podemos entrar em cada mandamento. Como em uma série de programas, nós temos analisado mandamento por mandamento. Mas como hoje estamos falando do 9º mandamento, e tem gente que não pegou o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, não pegou os 8 anteriores, e tem gente que está ligando a televisão agora, pela primeira vez, a TV Novo Tempo chegou na sua cidade essa semana, e é o primeiro programa que você está vendo. É importante você ter essa visão, porque se você não pegou os programas anteriores, você pode achar que eu sou um legalista. Você pode pensar que a igreja adventista é uma igreja legalista. E não é. Pelo contrário, nós cremos piamente que a salvação é pela graça. Mas nós cremos que quem é salvo de alguma coisa. Eu repito, é salvo do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Tá certo? Agora sim, agora nós temos condições de avançar um pouco mais na palavra de Deus e analisar um pouco mais a questão do 9º mandamento. Lembra dele? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A Bíblia fala em testemunho, em testemunha, ser uma testemunha verdadeira ou ser uma testemunha falsa. Quando Jesus foi julgado aqui na terra e depois foi condenado à morte de cruz, apareceram muitas falsas testemunhas para testemunharem contra Cristo. Isso também ocorreu em momentos cruciais da vida dos apóstolos. Falsas pessoas dando um falso testemunho. E hoje nós estamos acostumados a ver e ouvir na televisão pessoas dando um depoimento falso, pessoas dando um falso testemunho. Isso é impressionante, porque tem gente que se vende. Quando tem um problema que envolve o país, algo de ordem nacional, você vê, não se consegue entender muitas coisas, não tem explicação. Um diz uma coisa, o outro diz outra. Esse aqui que é acusado tem testemunhas a seu favor, o outro que aparentemente é inocente tem testemunhas a seu favor. Você começa a observar um julgamento assim, o desenvolvimento de um processo na justiça, e você fica confuso.
Quantas vezes eu mesmo fiquei pensando, mas que negócio complicado, que imbróglio é esse? Não dá para entender nada. É isso. Por quê? Porque falsas testemunhas são muitas vezes pessoas ou depoimentos ou atitudes ou ideias, filosofias que normalmente a gente não consegue entender e muito menos separar uma coisa da outra. A linha entre o verdadeiro e o falso é muito tênue. Entre o verdadeiro e o falso é uma linha muito tênue, tanto para testemunha quanto para profetas. Quando a Bíblia fala assim, cuidado com os falsos profetas que aparecem vestidos de ovelhas, mas são lobos, você percebe? Vestido de ovelhas e são lobos. Na verdade, aí está uma linha muito tênue, é muito difícil olhar e dizer, esse é verdadeiro e esse é falso. Porque é uma questão de coração, é uma questão interna. Só Deus conhece o coração de uma pessoa, só Deus conhece os pensamentos de uma pessoa. Então, nós temos que tomar bastante cuidado que ao analisarmos o 9º mandamento, seja uma análise espiritual, uma análise interna, não uma análise apenas externa, porque externamente os homens conseguem enganar, sabia? Externamente as pessoas conseguem enganar. Eu fico assim impressionado quando atendo às vezes um casal, por exemplo. O casal que estão se degladiando, estão em crise, você escuta ele e você diz, ele está certo. Aí você escuta ela e você diz, não, ela que está certa. É uma confusão esse negócio. Então, o 9º mandamento, ele começa a dizer, não dirás falso testemunho. Agora, amigo, isso do primeiro bloco que a gente falou foi só uma base. Porque o fogo vai cair no 2º bloco. Prepara o seu coração. Prepara o seu coração, pega o telefone, liga para alguém e diz, liga aí no Arena, que agora é o 9º mandamento. É sobre falso testemunho. Fica ligado, respira, beba uma água, eu já volto. Até já. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o 2º bloco, tratando do 9º mandamento da lei de Deus. Antes, porém, eu quero lembrar que nós temos o site da Novo Tempo e o nosso blog, o blog do Arena, novotempo.com/Arena do Futuro. Temos também o nosso Twitter, que é @Arena do Futuro. E ainda temos o curso bíblico que você pode pedir através do nosso e-mail, arenadofuturo@novotempo.org.br. E nós enviaremos para sua casa de graça esse DVD, esse curso maravilhoso com 18 lições. Com certeza, sua vida será abençoada. Agora sim, prepare o seu coração, porque nós vamos abrir a Bíblia e vamos continuar estudando o 9º mandamento. Deixa eu guardar aqui o meu DVD e você pegue a sua Bíblia, por favor, uma caneta, um caderno, tome nota, vale a pena, Deus vai te abençoar. Bom, no primeiro bloco, a gente fez a base para que todo mundo tivesse uma visão geral a respeito dos mandamentos, a respeito da linha teológica e bíblica para se observar os mandamentos e para entender a salvação pela graça. Nós vimos que Deus libertou o povo da escravidão egípcia e depois deu a lei. Assim, nós entendemos que a pessoa precisa aceitar Jesus como Salvador, precisa aceitar a graça de Deus e pela graça ela é salva. E uma vez salva, ela obedece os mandamentos como consequência de uma vida salva em Cristo Jesus. O 9º mandamento diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Estamos falando agora de testemunha, ser ou não ser uma testemunha verdadeira e uma testemunha falsa. Veja o que diz a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Esse é um versículo muito conhecido, um clássico da igreja primitiva, um versículo clássico. Diz assim, Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha que versículo incrível, interessantíssimo. Quando a Bíblia diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aqui Deus está nos mostrando um princípio muito forte e muito claro. Somente é possível ser uma verdadeira testemunha se a pessoa tiver o Espírito Santo de Deus. Se a pessoa for uma pessoa convertida, aí ela vai ser uma testemunha verdadeira.
Se a pessoa não é uma pessoa verdadeiramente convertida, ela está vulnerável, totalmente vulnerável, a ser uma testemunha falsa, a dar um falso testemunho. Deu para entender? Esse é um princípio bíblico. Você percebeu que na igreja primitiva, no dia de Pentecostes, Deus foi claro. Vocês recebem o Espírito Santo e aí vocês vão ser testemunhas. Testemunhas verdadeiras. Isto é, sem a graça, sem o poder de Deus em nossa vida, as pessoas não podem, não têm condições de serem testemunhas verdadeiras. No juízo final, no processo do juízo final, nós sabemos que existem pessoas atuando em diferentes funções. Por exemplo, Deus é o juiz, Jesus é o advogado e assim por diante. Mas a pergunta é, quem são as testemunhas? Quem são as testemunhas do juízo final? Esse é um texto que eu gostaria de ler para você colocar dentro da moldura do 9º mandamento. Vamos para Apocalipse capítulo 5, verso 11. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Esse texto mostra uma multidão de anjos ao redor do trono. Que trono? O trono de Deus para o juízo final. Por que os anjos são as testemunhas do juízo final? Porque os anjos estão conosco todo o tempo. Os anjos estão com a gente o dia inteiro. Nesse momento aqui, no Arena, enquanto eu falo para vocês, o anjo de Deus está aqui comigo. Os anjos de Deus estão aí com você também. Aí, exatamente com você. E eles, além de observar tudo, eles também fazem um relatório da vida da gente. Anotam, registram tudo que a gente faz e tudo que a gente pensa. E nesse caso, eles levam esse relatório para Deus, para o céu. Entendeu? E ninguém melhor do que os anjos para serem testemunhas. E nesse caso, testemunhas verdadeiras. Agora, existe também uma testemunha falsa. Um falso testemunho, uma testemunha falsa no juízo final. Observe o que diz, por exemplo, aqui o livro de Apocalipse, capítulo 12. Capítulo 12, verso 9. Diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Observou? E com ele os seus anjos. Apocalipse 12, verso 9. Aqui diz, foi expulso o grande dragão. Veja o verso 10. 12 de Apocalipse, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse texto mostra exatamente que existe uma falsa testemunha. Satanás e os seus anjos maus, eles atuam como testemunhas falsas, para tentar de alguma maneira mostrar que a pessoa não é digna de ser salva, trabalhando sempre na vida das pessoas, para que as pessoas pensem assim: não, eu não sou digno, não, eu não posso e tal. Então Deus tem os anjos dele, os bons anjos, como testemunhas verdadeiras no juízo final. Mas existem também as testemunhas de acusação, o advogado de acusação. O advogado de acusação é Satanás, mas a Bíblia apresenta aqui como um opositor, aquele que nos acusa de dia e de noite. E o 9º mandamento resgata para nós a importância do cristão, do servo de Deus, da serva de Deus, ser uma verdadeira testemunha, dar um testemunho verdadeiro, viver de acordo com a vontade de Deus. Esse mandamento tem uma ligação muito forte com o segundo, ou melhor, com o 3º mandamento. O 3º mandamento fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O 3º mandamento. Você liga o 3º com o 9º. O 9º diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Na verdade, os dois mandamentos estão em acordo, estão juntos. Por quê? Porque o segundo fala para não tomar o nome de Deus em vão. O que é isso? É viver com uma vida de bom testemunho. Não tomar o nome de Deus em vão é tomar o nome de cristão, tomar o nome de Deus na vida. Eu sou um cristão. Para eu ser um cristão, estou tomando o nome de Cristo. E para eu não dar um falso testemunho, para eu não tomar o nome de Deus em vão, eu tenho que dar um bom testemunho. Eu tenho que viver de acordo com os princípios da Bíblia. E isso é o 3º mandamento. Quando você vai para o 9º mandamento, é igual.
O 9º mandamento fala: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Para eu não dizer um falso testemunho, para eu não ser uma falsa testemunha, eu preciso ser uma pessoa fiel a Deus. Eu preciso ser um cristão honesto, fiel. Caso contrário, eu serei uma testemunha falsa. Como que a gente pode dar um falso testemunho? Claro, falando, eu vi, eu concordo. Se não for verdade, é um falso testemunho. Falso testemunho é ter uma vida de mentira, uma vida de engano. Entendeu? Quando o mandamento fala, não dirás falso testemunho, é para você não testemunhar de uma coisa que você não viu, que você não tem certeza, que você não esteja seguro. Só que esse mandamento vai além disso. O falso testemunho é também a intenção. Você talvez não diz nada, não disse nada, mas a intenção de enganar considera ou é considerada quebra do 9º mandamento. A intenção de enganar. E às vezes as pessoas enganam as outras tão facilmente que se torna, sem que a pessoa perceba, a quebra do 9º mandamento. Lembre-se que o pecado começa internamente, começa no coração, começa nos pensamentos, e depois esse pecado passa para fora, é praticado, vai para uma ação. Só que Deus conhece os pensamentos. É como eu li em um outro programa que diz assim: se você tem intenção impura com uma mulher, você já adulterou com ela. Quando a Bíblia nos chama a atenção para não dizer falso testemunho, a Bíblia também está chamando a nossa atenção para não julgarmos as pessoas nos pensamentos, porque às vezes a gente olha para as pessoas e julga as pessoas precipitadamente. Já aconteceu isso com você? De fazer um julgamento precipitado? De fazer um pré-julgamento? Isso é um perigo. De ter um pré-conceito? Já aconteceu com você de olhar para uma pessoa, julgá-la erroneamente? E depois de algum tempo dizer assim: olha, não era nada do que eu pensava. Eu achava que você era uma pessoa chata, achava que você era isso, aquilo. Agora eu vi que você não é, você é uma pessoa muito boa, muito legal, muito interessante. Então, não se pode fazer esse pré-julgamento. Por quê? Essa intenção de você olhar, pensar, julgar e condenar a pessoa, isso constitui quebra do 9º mandamento. Esse é um assunto muito delicado. Esse é um assunto muito sério, porque às vezes a gente se torna uma falsa testemunha com um pequeno gesto, um pequeno sinal, sabia? Por exemplo, olha aqui, vem cá, chega mais perto. Vem, chega mais perto. Sabe o que acontece muitas vezes? Alguém conta uma mentira, entendeu? Conta uma mentira. Aí, contou a mentira, você está ao lado. Tem uma pessoa mentindo e você está ao lado. E a pessoa está mentindo para outra. Aí ela olha para você e dá uma piscadinha e fala assim: não é verdade? Entendeu? Aquela piscadinha. Não é verdade? Aquela piscadinha lá. E você diz assim: não, é verdade. Pronto. Esse é o problema. Entendeu? Quer dizer, você está confirmando uma coisa que não é verdadeira. E isso acontece no comércio. Acontece na família, na sociedade, no bairro, na rua que a gente mora, numa roda de amigos e até em um pequeno círculo de cristãos. De cristãos. Tem gente que mente na igreja. Uma vida falsa. Por exemplo, alguém que se diz cristão e não vive como cristão é uma falsa testemunha. Alguém que assume o papel de ser um servo de Deus, uma serva de Deus, e não vive como tal, está dando um falso testemunho. Vê a profundidade desse mandamento? Entendeu como esse mandamento é amplo? Por isso Deus diz assim: não. Ele começa com a palavra não. Não dirás falso testemunho. Se algum dia você for chamado para depor num tribunal, para ser uma testemunha em algum tipo de julgamento, você pode até ir, poderá ir, mas se realmente for alguma coisa verdadeira, jamais comprado, jamais envolvido por algum tipo de suborno, que hoje é muito comum. O suborno é muito comum. Quando as pessoas pagam, quando as pessoas compram a outra,
para que a pessoa então possa confirmar uma ideia, um acontecimento, um princípio dela que não é verdadeira. Veja isso na Bíblia, veja isso na Bíblia. Eu vou te mostrar um texto mais, e isso aqui é incrível. São Mateus capítulo 4. Vamos para Mateus capítulo 4, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 4, vamos pegar aqui o versículo 8. Mateus 4, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: levou ainda o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, ouça isso, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha o plano, olha o plano. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Que coisa, hein? Já pensou nisso? Satanás estava chamando Jesus para um pacto. Para um pacto. E o pacto era o seguinte: ó Jesus, você se ajoelha, me adora, e eu te dou todos os reinos do mundo. O que você acha? Aceita? Satanás estava propondo a Jesus algo que levaria Jesus a ser uma falsa testemunha, que quebraria o plano da salvação e que levaria Jesus a uma falsa adoração. E sabe o que Jesus disse a Satanás? Mateus 4, eu li o verso 9 e agora vejo o verso 10. Vou ler o 9 de novo. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O que isso tem a ver com o 9º mandamento? O que isso tem a ver com o 9º mandamento? Tudo a ver. Totalmente tudo a ver. Sabe por quê? Pelo seguinte: o 9º mandamento, quando fala para não dizer falso testemunho contra o próximo, nem contra Deus, nem contra o próximo, está nos desafiando e nos ensinando um princípio de adoração. Porque se a pessoa é uma falsa testemunha, o seu culto é falso, a sua adoração é falsa, a sua vida cristã é falsa. Essa é uma pessoa falsa. E a Bíblia chama isso de hipocrisia, de mentira. Uma vida cristã mentirosa, uma vida cristã falsa, uma vida cristã que não está de acordo com o princípio bíblico de adoração. Por esta razão, eu citei Mateus 4, porque Satanás queria que Jesus o adorasse, para receber as bênçãos mundanas. E Jesus disse: arreda-te daqui, Satanás, somente a Deus devemos adorar e a mais ninguém, somente a Deus. Então, o verdadeiro testemunho, a pessoa que dá um testemunho verdadeiro, adora a Deus verdadeiramente. E a pessoa que dá um falso testemunho, acaba praticando uma adoração falsa. Uma adoração falsa. Essa é uma questão, o 9º mandamento é uma questão também de vida cristã, é uma questão também de adoração, é uma questão de ter uma vida verdadeira, transparente perante Deus e perante o próximo. Esse tema tem muita coisa para ser dita. E como nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, logo depois nós vamos ver a aplicação mais profunda do 9º mandamento na nossa vida espiritual. Um abraço e até já. Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o terceiro e último bloco desse programa, desse tema, o 9º mandamento. Antes da gente prosseguir, eu quero lembrar você o nosso blog, que está junto com o site da Novo Tempo. novotempo.com/Arena do Futuro. E ainda, nós temos o Twitter, que é @Arena do Futuro. E também o nosso e-mail, através do qual você pode pedir esse curso bíblico, é um DVD maravilhoso com 18 lições para abençoar a sua casa, a sua vida. É só mandar um e-mail para arenadofuturo@novotempo.org.br. E assim, nós enviaremos de graça esse material para a sua casa, para a sua família.
Agora sim, prepare o seu coração, porque nós vamos continuar estudando sobre o 9º mandamento. Eu vou colocar o DVD aqui, vou pegar aqui o meu iPad, que eu tenho 8 anotações interessantíssimas que eu quero passar para você. Essas anotações fazem parte da explicação do 9º mandamento. Para que eu possa completar o raciocínio do bloco anterior, a quebra do 9º mandamento envolve o seguinte. Eu vou destacar aqui alguns pontos. Número 1. Todo falar que seja falso. Ok? Número 2. Toda tentativa ou intuito de enganar. 3. Todo exagero intencional. Olha que profundo isso. Quando alguém, por exemplo, vai contar uma história e dá aquela exagerada, ou seja, mentiu. Aí está um problema. Todo exagero intencional. Próximo. Toda tentativa de prejudicar a reputação do próximo. Ou seja, fala mal dos outros. Fala mal da vida alheia. É o famoso dom de língua comprida. Entendeu? Então, isso aqui é um problema. A tentativa de prejudicar a reputação do próximo. Alguém está indo bem, está fazendo sucesso, e alguém comenta com você, e você então diz, não, mas não é tudo isso não. E aí começa tentando minar, puxar o tapete. Cuidado, isso é obra do capeta, tá? Próximo. A omissão da verdade. Omissão da verdade. Seguinte, difamação. E mais, suspeitas ruins. Calúnias ou intrigas. A intenção de enganar é que se constitui falsidade. Meu amigo, a gente podia terminar o programa aqui, parar aqui. Mas não podemos, não vamos parar aqui. Porque até aqui a gente mostrou o problema. Agora temos que mostrar a solução do problema. Tem solução? Claro que tem. Mas enquanto eu estou aqui com o meu tablet na mão, eu quero destacar aqui algumas dessas frases que eu acho importante destacar. Um destaque é o seguinte: todo falar que seja falso, toda tentativa ou intuito de enganar. Quer dizer, às vezes a pessoa não enganou ainda, mas ela tem um intuito de enganar, porque o problema está no caráter, está entranhado aqui na vida das pessoas. Todo exagero intencional ou a tentativa de prejudicar a reputação do próximo. Bom, agora eu vou guardar isso aqui e vamos pegar a Bíblia, a espada do cristão. E aqui você vai ter um pouco mais de textos, de palavra, para que essas ideias que eu apresentei, baseadas na Bíblia, claro, você possa ter aqui o selo da palavra de Deus. Vamos para Mateus, Evangelho de São Mateus, nós poderíamos ir para o capítulo 15, poderíamos ir para o capítulo 5, então vamos para o capítulo 15. Mateus 15, verso 7. Do 7 ao 9, confira. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Observe aqui que a palavra de Deus faz uma ligação entre a quebra do 9º mandamento e a falsa adoração. O texto começa falando hipócritas. O que é hipócrita? O que significa essa palavra hipócrita, hipocrisia? É falsidade, não é falsidade? É engano, é mentira. E o que diz o 9º mandamento? Não dirás falso testemunho. Então, esse texto de Mateus 15 está ligado com o 9º mandamento. Deus está chamando a nossa atenção para não sermos falsos, para não sermos hipócritas. O que é um hipócrita? Que é um falso? É aquele que aparentemente é uma coisa e na prática é outra. É aquele que dentro da igreja é uma coisa, lá fora é outra. É aquele que com os amigos lá fora é de um jeito, com a família de outro. Hipócrita é aquele que tem a roupa de cordeiro, mas vive como um dragão, fala como um dragão. A hipocrisia, a falsidade, é algo tão sério, mas tão sério, que eu vou mostrar para você um texto que nunca antes mostrei nesse programa, e normalmente a gente não mostra assim na televisão, porque o texto que eu vou mostrar aqui é um nocaute.
daquele lá. Quer ver? Olha só. Apocalipse 13, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Sabe o que é isso? Falsidade, hipocrisia, mentira. A segunda besta do Apocalipse parece cordeiro, mas é o dragão. Parece com Cristo, mas é o diabo. Isso é falsidade, isso é engano, isso é hipocrisia. Assim, acontece na citação de Mateus 15. Jesus fala assim: hipócritas, bem profetizou Isaías, esse povo honra-me com os lábios. Honra-me com os lábios, aparência de cordeiro. Honra-me com os lábios, aparentemente é cordeiro, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, vive como dragão. É aquele que parece uma coisa e é outra. O 9º mandamento chama a nossa atenção para isso. Ele diz assim: não dirás falso testemunho. Não seja uma falsa testemunha. Não viva uma vida de mentira. Não seja um hipócrita. Seja verdadeiro. Verdadeiro com Deus e verdadeiro com as pessoas. Seja honesto. Tenha uma intenção honesta. Ah, mas pastor, ninguém é perfeito. Tudo bem, os seres humanos não são perfeitos. Mas Deus está chamando pessoas para seguirem a Jesus Cristo. Jesus quer que nós sejamos fiéis a Ele. Sabe que esse negócio de ser fiel, de ser leal, de ser verdadeiro, é cada vez mais raro, né? Lembra de alguns casos, de alguns homens que acharam no aeroporto, na rodoviária, na rua, um pacote com $5.000, com $10.000, com $20.000 e devolveram? Você lembra disso? As pessoas acharam uma quantidade grande de dinheiro e devolveram. Sabe o que aconteceu? Virou manchete. Foi notícia no mundo, porque um homem foi honesto. Rapaz, a coisa está tão complicada que quando alguém é honesto, vira manchete. Porque a situação pecaminosa corrompeu o bom costume. Por isso, Deus está chamando a nossa atenção para voltarmos aos princípios da Bíblia. Deus quer homens e mulheres honestos, servos e servas de Deus fiéis. Porque um dia, quando Jesus voltar, Ele vai levar para o céu, sabe quem? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Não pensa você que os transgressores, os rebeldes serão salvos? Não serão. Deus vai levar para o céu os fiéis guardadores dos mandamentos. Por isso, Satanás odeia os que guardam os mandamentos. Por isso, o inimigo odeia aqueles que pregam, ensinam e, pela graça de Deus, obedecem à lei. É isso que diz Apocalipse 12, 17. Entende? Porque quando os servos de Deus forem realmente verdadeiros e honestos, as coisas irão mudar. A vida dessa pessoa muda e ela passa a ganhar almas para Jesus. Ela passa a influenciar pessoas para Deus. E o inimigo não quer isso. Por isso, Apocalipse 12, verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o inimigo está irado justamente contra um povo, contra uma pessoa, contra uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, inclusive o 9º mandamento. O inimigo não quer pessoas fiéis, honestas, verdadeiras. Ele quer, sabe o quê? Ele quer um grupo de crente mentiroso, hipócrita, falso. Ele quer gente assim, que engane, que diga uma coisa e viva outra, que se diz cristão e não é cristão coisa nenhuma. Está cheio de gente assim por aí. É isso que o diabo quer, mas Deus, no 9º mandamento, Ele resgata. Ele diz assim: filho, eu tenho um plano para você. Seja verdadeiro, seja fiel. Não viva uma vida de engano. Deus está desafiando cada um de nós a viver assim, como Jó, como Abraão, como esses servos e servas do passado. Deus está nos chamando para vivermos uma vida digna, que glorifique, que santifique o nome de Deus. Quando você orar o Pai Nosso, você vai orar com o peito aberto, você vai orar com toda sinceridade, você vai orar o Pai Nosso dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse santificado seja o teu nome, seja santificado na minha vida. Seja santificado na minha vida. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, como eu perdoo os outros. Quem ora o Pai Nosso tem que orar de maneira verdadeira, porque senão até na oração o camarada é falso.
Senão até na oração a pessoa é hipócrita. Ela está falando uma coisa e está vivendo outra. Não pode, rapaz. E a Bíblia continua. Um dia, quando Jesus voltar, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer algo incrível. Eu amo esse texto. Apocalipse 14, verso 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aleluia! Vamos conversar sobre isso? Esse e um outro de Tiago, que eu vou ler já já. Tiago também. Vamos conversar sobre isso? Então vem aqui. Vamos sentar na minha poltrona, na minha cadeira, e vamos bater aquele papo de coração para coração. Vamos analisar Apocalipse 14, verso 12, e também vamos ver o livro de Tiago. Deixa eu ficar mais à vontade aqui. Agora sim. O texto que eu li de Apocalipse 14, verso 12, esse texto pode ser usado hoje, claro, a gente usa, mas essas palavras serão ditas por Jesus naquele dia, quando Jesus voltar. Ele vai olhar para os salvos e vai dizer assim: aqui está a perseverança ou a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Maravilha, não é? Então, os fiéis serão salvos. E lá no céu, Jesus vai dizer assim: aqui está a perseverança dos santos. Porque os verdadeiros santos são santos vivos e não depois que morrem. Porque tem gente que só vira santo depois que morre, né? Aí é fácil, né, meu amigo? Todo mundo fala: não, era uma boa pessoa, não, era não sei o quê. Deus quer santos vivos, que ande para lá e para cá, que seja uma testemunha verdadeira. Amém? Agora o outro texto que eu falei de Tiago, nós vamos ler agora. Tiago, capítulo 2, atenção, Tiago 2, vamos pegar aqui o verso 10, 11 e 12, e também o 13, aí a gente fecha. Observe. Tiago 2,10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, atenção para o verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Notou? 2 destaques. O primeiro destaque está no verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Ou seja, coerência. Tem que haver coerência com o que eu falo e com o que eu faço, com o meu proceder e com o meu falar. Porque se não há coerência, há hipocrisia. Entendeu? Aí a gente acaba quebrando o 9º mandamento. Deus diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, o juízo final será baseado na lei. A lei de Deus é a norma do juízo. Então você imagina, rapaz, que no juízo final muita gente vai perder a salvação. Porque a Bíblia diz que nós seremos julgados pela lei, a lei dos 10 mandamentos, a lei da liberdade. Agora eu tenho uma grande notícia para você e para mim também. A grande notícia está no verso 13. Diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Ponto final. E continua: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Em outras palavras, a misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. Nesta hora, neste momento, Jesus olha para você e diz assim: vinde a mim. Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Esse é o chamado de Jesus. Hoje, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo a porta do seu coração, para que você possa tomar uma decisão hoje, e ser um cristão verdadeiro, e ser um cristão fiel, honesto, uma pessoa que realmente leve a sério os princípios da palavra de Deus. Mesmo que outros não levem, o problema pertence a eles. Seja você fiel, seja você honesto,
Seja você verdadeiro, seja uma testemunha verdadeira, seja um cristão que brilhe, que leve a luz de Deus para os outros. Faça isso e você será uma pessoa grandemente abençoada. Lembre-se, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Jesus vai te ajudar. A graça de Deus está disponível para você. O poder do Espírito está sobre você. Deus quer que você seja verdadeiro cristão e verdadeiro adorador. E lembre-se, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pelo programa de hoje, pelo estudo da Tua Palavra e porque o Espírito Santo ilumina cada um de nós e nos faz entender e aceitar a Tua Palavra. Abençoe essa pessoa que está orando comigo. Abençoe esse casal, essa família, esse lar. Abençoe esse homem que está viajando, parou no hotel, numa pensão, está agora sozinho, pensando na vida, tomou decisões, quer te servir, quer andar nos teus caminhos. Ó Deus, aceita essa pessoa, abraça, beija, ama e salva essa pessoa. Eu entrego todos esses meus amigos, telespectadores, nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.